Bom, galera, vamos lá para nossa segunda aula, então, de swing. Fizemos alguns testes básicos com o campo texto, com o label e com 2 botões. Agora que a gente já sabe manusear esses 3 elementos, vamos fazer uma pequena tela de cadastro agora com campos do tipo inteiro, decimal e string, para vocês verem como trabalhar com esses outros formatos de dados em uma interface gráfica com Java. Então, estamos aqui na tela de cadastro. Eu vou abrir aqui o meu projeto. Vamos criar uma nova classe para realizar o cadastro. Então, com o botão direito, vamos clicar em Novo, Classe Java. Vamos agora, para exemplificar os 3 tipos de dados, criar uma tela para cadastrar funcionários de uma empresa. Então, o nome da classe vai ser funcionário. O pacote vai ser o pacote modelo. Vamos finalizar a criação da classe. Vamos ampliar a tela. Sempre que criamos classes, ele já vem com alguns comentários, isso proveniente do NetBeans. A gente pode excluir esses comentários, são desnecessários nesse momento. Tá? E vamos lá. Os atributos da classe funcionário, a gente pode incluir int id, string nome e double salário. Depois de criar os atributos dentro da classe funcionário, a gente precisa encapsular os campos, né? E para fazer isso, o NetBeans já dispõe de um atalho mais simples, mais rápido de se fazer, que é apertar Alt Insert, e ele tem um conjunto de funções pré-definidas para gerar alguns códigos para a gente, para facilitar o desenvolvimento de sistemas. E a gente, para encapsular os campos, basta gerar os getters e setters da classe. Então é só clicar nesta opção. Aqui a gente vai selecionar todos os atributos. E além disso, a gente vai rolar essa barra de rolagem e marcar a opção encapsular campos. E clicar no botão gerar aqui embaixo. Feito isso, os atributos se tornarão privados e será criado o método get e o método set para cada um deles. Para executar o teste, a gente pode também criar o método toString. Então, aperto novamente Alt Insert e vamos marcar a opção toString. Do mesmo modo, basta selecionar os campos que vão ser exibidos no toString e clicar no botão gerar. Feito isso, o método vai ser criado. Basta você organizar os atributos. Então, vamos organizar aqui um em cada linha. Porém, para que ele pule uma linha, a gente precisa concatenar um /n em cada um dos atributos. Vou tirar essa vírgula. E pronto, temos aí todos os atributos da classe funcionário. Vou copiar esse /n aqui, porque eu vou colocar aqui em cima também, porque senão vai ficar colado. Agora a gente volta na tela de cadastro. Já temos 2 campos texto e 2 botões. Eu vou renomear esses botões porque cada um deles vai ter uma funcionalidade uma diferente da outra, tá? Então primeiro eu vou posicioná-los ao final do meu formulário, os 2 botões. Depois a gente faz a mudança da nomenclatura deles, tá? Outro passo, eu vou adicionar o label aqui na minha tela. E eu preciso criar um campo texto para cada atributo da minha classe. Então eu tenho 3 atributos, tenho o ID, o nome e o salário desse funcionário, tá? Então, nesta linha, vou aqui, botão direito, editar, aqui vou digitar o salário do meu funcionário. Eu vou selecionar todos os campos, é possível selecionar todos e mover tudo de uma vez, tá? Facilita bastante no desenvolvimento. E o ID também vai ser digitado, tá? Nesse momento vai ser digitado. Vocês podem pensar que o banco de dados pode gerar esse ID, porém nesse caso a gente quer treinar como pegar atributos de tipos diferentes da tela, tá? Então eu vou criar aqui um label. Vou editar o texto dele, aqui vai ser o ID.
E vou adicionar mais um campo de texto. E assim como eu fiz com os de baixo, depois eu tenho que alterar algumas coisas, né? Mas vamos lá. Botão direito, editar o texto, eu vou excluir o texto dessa caixa. E o segundo passo é modificar o nome da variável. Botão direito, alterar o nome da variável, txt_id. Dou OK. Do salário, eu tenho que modificar o nome da caixa de texto. Então, botão direito, alterar o nome da variável, txt_cópia, como a gente fez no último exercício. Então, vamos trocar para txt_salário. Certo? O próximo passo é modificar o botão exibir. O que a gente vai fazer? Ao clicar no botão exibir, ele vai capturar todos os atributos da tela e preencher o objeto funcionário com eles. E só então ele vai exibir esse objeto na tela, conforme a gente fez no último exercício. Tá? Então vamos começar com ele. Vou clicar duas vezes no botão exibir. Eu já vou direto para o código-fonte dele. Bom, então como podemos observar, o botão exibir mostra uma tela de alerta com olá e o nome que foi digitado na caixa de texto nome. Então vamos complementar esse botão exibir, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que criar um objeto da classe funcionário para que a gente possa preencher esse objeto com os dados que vieram da tela. Então eu digito funcionário f igual a new funcionário. Ponto e vírgula. O que acontece nesse momento? O NetBeans está acusando um erro na tela, dizendo que a classe funcionário não foi encontrada. Se a gente observar, a classe funcionário está aqui, foi criada, porém, lá no nosso projeto, a classe funcionário está em um pacote diferente do pacote da minha tela. Então, sempre que a gente cria uma classe fora do pacote onde está a tela, a gente precisa importar essa classe para conseguir utilizá-la. Então, eu volto aqui na tela de cadastro. Lá na parte superior, eu vou fazer a importação da classe funcionário. Tá? Eu posso fazer manualmente, digitando o código, ou simplesmente, quando for este o caso, você clica nessa lâmpadazinha do NetBeans, que ele já ajuda a resolver o problema. A primeira sugestão dele é adicionar importação para modelo.funcionário. Ou seja, se você clicar nessa opção, ele já vai parar de mostrar o erro e lá em cima ele vai ter adicionado a importação para a classe que você criou. Então voltemos ao botão exibir, que está aqui. Agora é só a gente pegar o objeto que foi criado e preencher com os dados que vieram da tela. Certo? Então, antes de mais nada, vamos identificar quem é o objeto. Funcionário é o nome da minha classe. F é o meu objeto. F é um objeto da classe funcionário. E aqui na frente temos o comando new, que é para gerar um novo objeto. E aqui temos novamente funcionário, só que com parênteses. Esse funcionário com parênteses é o método construtor, aquele responsável por construir o objeto na memória. Certo? O próximo passo é recuperar os dados que vieram da tela. Então vamos lá. F. Eu quero preencher o nome desse funcionário. Então eu vou colocar set nome. Eu vou abrir parênteses. E aqui ele sugere que você informe o nome. Nesse caso, a gente tem o campo txt_nome, que já está lá na tela para receber o nome do funcionário. E aqui temos o método getText, que serve para pegar o texto da caixa de texto. Então aqui dentro eu vou colocar txt_nome.getText. Lembrando sempre de colocar o abre e fecha parênteses, porque getText é um método. Podemos prosseguir para o próximo atributo. f.setID, abre parênteses, vou botar o ponto e vírgula logo aqui no final. E aqui dentro do parênteses, a gente vai fazer o mesmo que com o nome. Então eu vou colocar txt_id.getText, abre e fecha parênteses. Porém, aconteceu um erro. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele aparece a seguinte mensagem: o string não pode ser convertido para inteiro. O que isso significa? A variável id, lá na minha classe funcionário, ela foi declarada como inteiro. Aqui no nosso sistema,
ele vai pegar o texto de uma caixa de texto. Por isso, toda vez que a gente for pegar a informação de uma caixa de texto, essa informação será do tipo string, tá? E para que a gente consiga gravar essa informação lá no nosso funcionário, a gente precisa pegar esse texto e converter ele para inteiro, para que ele consiga gravar dentro da variável. Então, antes do txt e dentro do parênteses, vou colocar o seguinte comando: integer.parseInt. Eu vou abrir um parênteses e vou fechar logo em seguida. Então, pessoal, o que foi feito aqui? A classe integer é uma classe que tem alguns métodos estáticos que podemos utilizar para fazer a conversão de dados, entre outros. Dentro da classe integer, eu tenho um método chamado parseInt, que vai pegar o texto da minha caixa de texto e converter para inteiro, e só então que ele vai guardar dentro da variável id lá no meu funcionário. O próximo é o salário do meu funcionário. Então eu vou fazer f.setSalário, parênteses, eu vou botar txt_salário.getText, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Podemos observar que ele deu um erro parecido com o erro do id. Só que nesse caso ele está dizendo que a string não pode ser convertida para double. Então eu tenho que fazer o mesmo que foi feito aqui. Eu tenho que fazer, antes de guardar na variável salário, eu tenho que converter a string para double, né? Que é o tipo do meu salário, é decimal. Então eu vou utilizar a classe double.parseDouble. Abre parênteses e fecha no final. Então agora, do mesmo modo que fizemos aqui no id, eu pego o texto da minha caixa de texto salário, converto para decimal para só então guardar dentro da variável salário do meu funcionário. Agora pegamos todas as informações que vieram da tela para o objeto funcionário, podemos exibir os dados do funcionário dentro da caixa de diálogo do JOptionPane. Então eu vou deletar tudo isso daqui e vou substituir pela variável f, que é o objeto do meu funcionário. Fazendo isso, o meu JOptionPane vai executar o método toString para exibir todos os dados do meu funcionário na tela. Então vamos fazer o teste. Então vamos pressionar a tecla Shift F6 para realizar o teste do nosso formulário. Bom, vamos preencher agora o formulário. Digamos que seja o ID 20, o nome do funcionário é Luiz Carlos e o salário dele R$ 1.250. Vou clicar em exibir. Então podemos observar que todos os dados foram preenchidos e convertidos para os seus respectivos tipos. Tá certo? Podemos observar inclusive que o salário tem um ponto zero porque o salário é do tipo decimal. Então ele tem a parte fracionária, né? A parte de centavos aqui. Eu vou dar OK. E caso eu queira colocar os centavos do salário, eu tenho que apertar o ponto e não a vírgula. Porque para o desenvolvimento não existe vírgula decimal, e sim o ponto decimal. Então eu vou apertar exibir novamente. Podemos observar que o salário foi preenchido corretamente. Tá? Temos algumas exceções a serem trabalhadas nesse momento. A primeira delas é o seguinte: o que acontece se ao invés do ponto eu colocar uma vírgula? Vou clicar em exibir. Pode observar que ele já apareceu uma barra de progresso aqui. E se eu clicar na saída, ele vai mostrar que ele deu um erro na hora de converter o salário. Ó, a gente pode navegar aqui entre os erros, né? Eu vou limpar essa tela de erro. Ctrl L para limpar, tá? Então eu vou apertar aqui Ctrl L. E vou novamente clicar em exibir. Então podemos observar que ele deu um erro, deu uma exceção na hora de mostrar, de converter o salário. Ele está dizendo, ó, não foi possível converter esse valor para numérico, porque ele não reconhece a vírgula como sendo decimal, ele reconhece o ponto, tá? Então ele pode vir a dar esse problema e a gente futuramente vai fazer o tratamento desse tipo de informação, tá? Bom,
Outro problema que pode acontecer, a pessoa deixar de informar o salário. Se eu clicar em exibir, ele não vai mostrar o alerta e lá na saída de dados ele vai dizer o seguinte, ó, Number Format Exception. Significa o seguinte, que ele não conseguiu formatar uma string para número, ele não conseguiu converter aquela string vazia, né, uma empty string, ele não conseguiu converter essa string vazia em um número válido. Então ele dá esse erro no sistema e a gente vai fazer o tratamento desse tipo de dado, né? Outro erro que pode acontecer é, ele preencheu o salário e não preencheu o ID do funcionário. Se você clicar em exibir, vai observar que ele vai dar o mesmo problema do decimal. Então, ó, Number Format Exception para a string vazia. Ou seja, eu não consigo converter para inteiro se o campo não tiver sido preenchido, tá? Mesmo que seja o número 0. Eu posso clicar em exibir, então ele vai preencher o ID dos meus funcionários sem dar nenhum erro aqui na saída. Tá ok? Então, vamos começar com o tratamento de Então, vamos começar tratando se foi preenchido ou não antes de fazer a conversão de dados. Tá certo? Então, o primeiro passo, antes de converter para inteiro, eu vou fazer uma verificação se aquele campo texto está preenchido ou não. Então eu vou fazer aqui um if, abre parênteses, txt.getText.isEmpty. IsEmpty é um método da classe string, né, que é retornado pelo meu texto, e ele verifica se está vazio ou não. Então, se isEmpty for falso, significa que ele está preenchido. Então, ele está preenchido. Quando está preenchido, o isEmpty vai retornar falso, ou seja, não está vazio. IsEmpty significa está vazio. Tá? Então, se ele não estiver vazio, eu vou fazer a conversão para inteiro. E a mesma coisa eu vou fazer com o meu salário. Então, eu vou verificar com o if txt.getText.isEmpty igual a falso. Se ele for falso, eu vou preencher o salário do meu funcionário. Então eu vou rodar o sistema. Eu posso clicar em exibir, que ele não vai dar erro, observem a saída de dados aqui, mesmo sem preencher nada. Vou preencher apenas o nome, vou clicar em exibir, observem que o nome foi preenchido e o ID e o salário, como são do tipo inteiro e decimal, o valor padrão para ambos é 0, sendo 0 para o tipo inteiro e 0.0 para o tipo decimal. Caso eu venha a preencher esta informação, se eu clicar em exibir, ela vai ser preenchida no objeto. O mesmo acontece com o salário. Então, se eu preencher e clicar em exibir, eu posso observar que ele vai ser preenchido no meu objeto. Se eu apagar e clicar novamente no exibir, ele vai mostrar apenas o que eu preenchi, vai estar com o valor diferente. O que eu não preenchi vai estar com o valor padrão. Então finalizamos a nossa segunda aula de interface gráfica com Java. Dê aquele like, não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus colegas, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, é muito importante o feedback para que a gente possa estar melhorando nas próximas aulas. Um forte abraço e até a nossa terceira aula.